Eu não vou falar diretamente sobre o Mudamos, não, André. Vou subverter um pouco aqui a questão. Eu também não trouxe apresentação. Eu aprendi com um professor meu lá da UFMG que a ser mais tranquilo com relação a não ter uma apresentação. Ele até brinca que o problema que ele sempre tinha quando ele tinha uma apresentação é que ele às vezes colocava um slide e não tinha certeza se ele queria mostrar o outro slide. Então, como essas ideias estão sendo muito criadas e recriadas a todo momento, eu queria também trazer algumas coisas muito atuais, inclusive algo que aconteceu agora no voo, para a gente debater. Então, é por isso que eu também decidi não sistematizar nada. Bom, meu nome é Marco Nopak. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, professor André. Professor André que me deu um título de engenharia do ITA, mas eu só fui pesquisador visitante de lá. Eu, na verdade, sou formado em administração pela Federal do Paraná. Assim como a Maria Alexandra, eu na verdade, trabalhei sempre com tecnologia. Sou programador desde adolescente. Comecei a programar lendo livros em um convívio lá dentro do meu ensino médio no Cefet, né, lá do Paraná. Mas quando eu fui para a graduação, eu percebi que a tecnologia por si só ela não transforma nada. Então você precisa ter outras ferramentas acopladas para pensar a tecnologia e torná-la de fato geradora de algum impacto relevante. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma pequena reflexão. Primeiro, também parabenizar a apresentação do Túlio, que no Update estão fazendo um trabalho maravilhoso, em especial não só pela listagem das iniciativas que a gente tem na América Latina, mas o esforço de categorização e metodologia que vocês tiveram também é algo muito relevante que, enfim, vai perdurar aí, espero, por muitos anos. A gente vai seguir usando isso e queria ressaltar isso. Até por isso que eu falo que é meio covardia aqui, porque eu vou contar alguns causos, vou falar de marco civil da internet, vou falar um pouco de Mudamos e fazer algumas conexões e algumas reflexões que espero que gerem alguma contribuição dentro desse espaço. Primeiro eu queria falar um pouco da loucura do mundo moderno, né? E dizer que hoje de manhã eu fui para uma aula no IESP e até combinei com a Marcela, que foi uma das que apoiam aqui o evento e tal, que, Marcela, tem uma aula de manhã que eu não posso perder, marca minha passagem para meio-dia e vamos ver o que dá e tal. E aí foi muito maluco, porque eu fui para essa aula de manhã cedo, né? Rio de Janeiro estava um caos e vocês sabem que ontem teve uma chuva tremenda lá, que alagou metade da cidade. E, obviamente, na hora de sair da minha aula, eu chamei um Uber, o Uber traçou uma rota X para desviar dos congestionamentos, consegui chegar a tempo para pegar o voo, peguei o voo, aqui também chegando, peguei um Uber e cá estou em São Paulo, para a coisa incrível, que por mais incrível que isso possa parecer, tendo um dia e aí falando a vocês, no final desse dia eu volto para o Rio de Janeiro e amanhã, enfim, outro evento em Brasília. Mas o que eu quero ressaltar com isso é essa loucura do mundo, dessa modernidade que a gente está vivendo e que só graças, obviamente, às revoluções técnicas, obviamente, que a gente vem experimentando, como das comunicações e também dos transportes, que muitas vezes a gente ressalta muito a questão das revoluções das TICs, mas ressalta pouco as revoluções dos transportes, né? Ou seja, a quantidade de voos que você tem disponíveis, você conseguir ter integrações logísticas de N formas e fazer com que as pessoas estejam quase ao mesmo tempo, no mesmo lugar ao mesmo tempo. E eu queria colocar um pouco isso também para fazer outra reflexão. Quem aqui está assistindo a série Stranger Things, do Netflix? Pois é. Não é. Eu comecei a assistir esse fim de semana essa série e eu fiquei apaixonado. Assistir aquela coisa de doente de série, né? Começa a ver vários capítulos em série. E eu não quero spoiler, porque eu ainda estou no sexto capítulo, mas o que eu notei de interessante, enfim, a série é uma série que é uma série de suspense e terror que se passa numa pequena cidade dos Estados Unidos, que basicamente se passa uma coisa importante, se passa mais ou menos na década de 80 e que
conta uma história de uns experimentos que estão se fazendo no laboratório lá e que parece que se cria uma realidade paralela, uma realidade invertida, negativa, onde tem um território de monstros e tudo mais, e aí passa toda esse clímax ali, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que a Stranger Things, ela se passa na década de 80, ela não é à toa que ela se passa naquele momento. Em especial porque naquele momento eles usam muito modelos de comunicação, ainda para que nós, olhando para aquilo, nos parecem arcaicos, né? Usam muito o telefone, as pessoas têm que se encontrar muito para conversar. E o que é interessante é que os diversos personagens que estão colocando aquela trama, cada um tem um pedaço da informação sobre o entendimento sobre aquele fenômeno, que é um fenômeno incompreensível para os olhos dos seres humanos, né, da questão do por que existe aquela realidade paralela, por que aquilo foi criado. Então, tem um grupo de crianças que tem um entendimento, que tem um relacionamento com outra personagem que apreende algumas informações sobre aquela questão. Tem um policial que investiga. Desculpa se eu estiver dando spoiler, tá? Então, alguém me avise. Spoiler alert. Tem um policial que faz investigação e consegue uma série de outras informações sobre aquilo. Mas o que eu queria colocar essas pessoas, cada uma delas tem uma visão parcial sobre aquele fenômeno. E aí eu faço essa brincadeira que ela acontece nos anos 80, porque se ela acontecesse hoje, será que a disposição de ferramentas de comunicação que a gente tem e a facilidade para se comunicar com os outros, será que permitiria a gente ter essa visão ainda parcial? Será que haveria um processo de colisão mais forte e mais rápido entre esses personagens para gerar um entendimento comum, ou um entendimento mais amplo com base nessa soma dessas visões parciais que cada um desses personagens tem sobre aquele fenômeno estranho e inapreensível? Eu queria, enfim, colocar essa problemática e guardem, coloquem no bolso. Agora eu vou falar sobre o tal caso do voo, enfim, esse mundo líquido e moderno que a gente está vivendo, essa modernidade impressionante. Eu estava vindo agora no voo São Paulo-Rio, ponte aérea, sentei ao lado de uma turca. Obviamente eu não conhecia, né? Eu perguntei a ela me pediu para ir no banheiro, ela voltou para onde você é e tal. Dela, eu sou turca, mas eu vivo há 10 anos na Inglaterra. Aí ela, eu estou viajando com a minha amiga pelo Brasil, contou os lugares que ela estava viajando. E aí, num dado momento, ela me perguntou... daí eu falei para ela, na Inglaterra tá meio complicado, né? Porque vocês estão vivendo um pouco a sensação de... o crescimento da xenofobia, você como turca talvez esteja vivendo essa problemática e tal. Aí ela... é bem complicado debater isso. Olhou para a amiga dela assim, esse é o tipo de coisa que é um assunto meio problemático para mim, para minha amiga. Eu, porque ela foi a favor do Brexit, ela acha que a Inglaterra tem que sair da União Europeia e é isso. Aí eu me peguei, assim, encucado com aquilo, né? A menina é turca, pelo jeito não é uma amiga de ontem, né? Para elas estarem viajando as duas pelo Brasil, tem alguma relação mais profunda. E a menina turca, com a questão da saída da Inglaterra da União Europeia, pode inclusive ter seus direitos de permanência naquele país suspenso e sair, ou seja, aquela laço de amizade pode se quebrar a qualquer momento. Como é que essa amiga pode ter esse entendimento? Eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento de valor, obviamente, e dizer assim, não, essa menina não poderia ter esse tipo de pensamento. Não quero fazer nenhuma construção normativa aqui. Mas me chamou a atenção isso, e aí eu coloco a pergunta que eu acho que é importante e que é o ponto central aqui dessa minha fala. As ferramentas de participação estão melhorando a democracia, de fato? E aí eu queria dizer no sentido de que as pessoas terem mais interesse político e saberem mais sobre as coisas, sobre a coisa pública, conhecer os assuntos importantes discutidos na sociedade. Quando eu vi essa reação e olhei essa questão muito
diferente, né, dessas duas meninas, eu me perguntei, será que a menina que é a favor do Brexit, ela de fato conseguiu ter a visão completa da situação que está sendo posta ali para a saída da Inglaterra da União Europeia? A Inglaterra ela é uma referência para muitos de vocês que acompanham essa coisa de democracia participativa, deliberativa, ferramenta, tecnologia aplicada a isso. A Inglaterra tem um caso muito interessante de governo aberto. Então, como é que é o nome da iniciativa? GovUK. Que, enfim, eles são uma referência para o mundo inteiro nessa questão de dados abertos. O parlamento tem ferramentas interessantes para, inclusive, peticionamento que a gente chama de crowd law, de construção de leis colaborativas e proposição dessas leis. Mas será que essas informações, essas ferramentas, elas estão conseguindo, de fato, gerar um impacto para que essas pessoas, que a sociedade como um todo consiga se empoderar e provocar impactos reais? Ou será que a gente está falando para uma parcela muito pequena ainda da sociedade para a aplicação dessas ferramentas? Vou trazer outra informação. Eu fui um dos coordenadores do processo de regulamentação do Marco Civil da Internet, enquanto eu fui assessor do secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. E uma das coisas que eu fiquei acompanhando foi justamente como é que as pessoas aderiram a esse processo e como elas interagiram na plataforma. Para quem não conhece, o processo de discussão da regulamentação do Marco Civil da Internet seguiu o modelo parecido que foi a discussão do anteprojeto de lei do Marco Civil da Internet, que era um processo de participação pública online que procurava romper um modelo anterior de o governo receber sugestões de forma unilateral. Então, as pessoas mandavam uma contribuição, o governo reunia todas as contribuições e depois dava uma resposta ou não, ou então produzia algo com relação às contribuições. No Marco Civil, tentou-se quebrar essa lógica, criando um modelo dialógico, em que as pessoas subiam suas contribuições, mas geralmente em relação respondendo a uma pessoa, ou, se não respondendo a outra pessoa, todas as contribuições que eram subidas nessa plataforma, elas tinham acesso público a de todo mundo que estava participando. Ou seja, se eu fizesse um comentário, qualquer um dessa sala poderia entrar na internet, mesmo com login ou não, ver o que eu contribuí lá. Então, isso deu uma transparência total no processo de construção e debate daquela lei. Colocando isso, eu procurei analisar quem eram aqueles atores que estavam fazendo essas discussões. E aí tem um dado importante que eu queria incluir nessa reflexão geral que eu estou fazendo aqui, propondo aqui. No projeto de lei, 30% das contribuições, ou seja, pessoas que fizeram comentários na plataforma, 30% das contribuições foram feitas por 4 usuários só. 4 usuários diferentes. Sendo que alguns pesquisadores olhando parece que dizem que um era um pseudônimo também. Então seriam, em tese, 2 pessoas. No processo de regulamentação, foram 30% das contribuições feitas por 15 pessoas. Então teve uma pequena distribuição, mas ainda assim, percebam, na regulamentação do Marco Civil, no anteprojeto de lei, você tinha um universo de 660 usuários. No processo de regulamentação, você teve um universo de 1.000 e pouquinhos usuários. Ou seja, quantos usuários da internet a gente tem no Brasil hoje? 50 milhões. Então, essa é uma pergunta e uma provocação que eu faço. Como é que isso está sendo tratado pela gente? E aí é importante que a gente fale da autosseleção dos participantes, ou seja, tem um conceito de democracia deliberativa, de estudos de participação, que fala da autosseleção dos usuários. É importante a gente falar isso, ou seja, a gente tem que enfrentar o problema da exclusão digital, mas também pensar, será que as temáticas que a gente está propondo, elas conseguem ser totalmente absorvidas pelas pessoas para que elas realmente se engajem? Quem participa, muitas vezes, são os mesmos nessas plataformas, ou alarga-se pouco essa base. Então,
é importante a gente provocar essa discussão nos nossos espaços, e aqui eu acho que é um espaço bem rico para se fazer isso. É importante a gente tratar o desafio de engajar novos atores. E aí eu estava falando com o Pop semana passada, e a gente conversando, e eu falando da Mudamos e tal, e a gente colocou, cara, esse é o principal desafio que a gente tem. E aí é importante, a gente criou um monte de ferramentas para facilitar e diminuir o custo da participação. Diferente de você ter que se deslocar um conselho comunitário, que você desloca tempo, tem que deslocar seu corpo, você pode agora fazer um comentário sobre um processo de participação direto da sua casa, então isso diminui muito o custo da participação. Mas, em tese, ou do celular, muito bem, em qualquer lugar, a qualquer momento, enfim, isso diminui muito o custo da participação, mas impressionante que a gente lançou mão dessas ferramentas, mas as pessoas não vieram em massa participar. Então, a conclusão é, a tecnologia por si só ela não engaja. Apesar de ter um papel importante nesse ponto, ela não é a única. E aí, por isso eu coloco, já concluindo, que é preciso trabalharmos com outras disciplinas das ciências humanas para pensar essa simbiose entre o humano e a tecnologia, e também das ciências humanas eu coloco da sociologia, da ciência política, até mesmo da antropologia, e pensar essas novas metodologias de engajamento que use a tecnologia, mas não seja só baseada nela. E aí eu trago um pouco só da experiência da Mudamos. Hoje eu estou coordenador de Democracia e Tecnologia no ITS, e um dos projetos que a gente coordena dentro dessa linha é a Mudamos.org, que é uma iniciativa de debate público sobre interesses importantes da sociedade, temas de interesse público, mas que parte da iniciativa de uma iniciativa da sociedade civil, diferente das diversas outras iniciativas que a gente teve, que eu participei, que outros aqui também nessa sala também participaram, que partia de uma iniciativa do governo, ou seja, o governo se abrindo. A Mudamos, ela parte da sociedade civil. Mas uma das coisas que a gente está fazendo lá, justamente pensando essa nova problemática, para além de pensar a ferramenta, ou seja, ela é uma ferramenta que a gente está abrindo código, que as pessoas podem se apropriar, mas também como é que a gente avança no pensar da metodologia para criar novas formas de engajamento. O Cidade Democrática, por exemplo, tem uma técnica, uma construção bastante interessante, por exemplo, pensar a política como de forma gamificada, ou seja, de você criar arquétipos de jogos para que as pessoas se sintam motivadas a cumprir um objetivo e aí, com isso, a contribuir para um coletivo, ou seja, numa ação de participação. Eu acho que a gente tem que pensar nessas novas técnicas, pensar em novas que a gente ainda não pensou, mas eu acho que, acima de tudo, decantar e consolidar essas diversas ferramentas que a gente está desenvolvendo, pensando também nesse framework de metodologias para como a gente usar isso. E, acima de tudo, como é que as pessoas se empoderam isso de fato. A gente, muitas vezes, tem uma postura de vamos levar esse processo para essas pessoas porque a gente acredita que é bom. Mas como é que a gente faz essa reflexão de forma endógena a essas comunidades? Ou seja, como é que as pessoas olham para isso e falam assim, cara, isso realmente é bom para mim e eu quero fazer parte disso, eu quero usar isso, quero me apropriar disso, quero hackear isso, quero quebrar isso, ou criar outra coisa para além disso. É um desafio muito grande. E eu acho que eu não tenho a resposta, acho que ninguém aqui acaba tendo a resposta, mas que é uma coisa a gente ter que perseguir para avançar nas discussões desse campo. Obrigado, André. Obrigado a você. Então, eu queria primeiro, eu acho que a questão colocada pelo Marco é extremamente pertinente, porque é uma questão que envolve todos nós, inclusive todos nós que trabalhamos com desenvolvimento e temos diferentes soluções. Porque a gente estava conversando isso aqui no almoço com o Cuirá, cada vez que a gente chega para implantar um processo, a gente tem a mesma barreira, que é justamente isso que o Marco falou. Quer dizer, como é que o cara, o cidadão, vai falar, puxa vida, isso daqui vai me ajudar nisso, é isso daqui que esse processo vai me permitir, né? Eu vou usar isso para essa finalidade.
aquele que implementa o processo tem o mesmo problema, e isso é um problema comum entre todos nós desenvolvedores. Então, quer dizer, isso aponta para a necessidade do desenvolvimento de discutir a democracia nas escolas, discutir a democracia dentro do Estado, com os funcionários, e de uma maneira, né, uma coisa que é um papel que a Oficina Municipal já tem falando. Então a gente precisa intensificar essa conversa. Queria agradecer.